Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jonas Marchioro, sou consultor e CEO aqui da Robotic Trader e eu quero fazer um vídeo focado na explicação, nas diferenças entre as nossas estratégias, né? Qual a principal diferença, o que uma faz, o que outra faz. Eu quero passar aqui um conceito um pouco mais amplo, não relacionados a parâmetros ou algo do tipo, e sim a essência por trás de cada estratégia, uma visão um pouco mais macro de cada operacional que a gente fornece, tá bom, pessoal? A gente tem, deixa eu até abrir aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês, a gente tem no nosso site um tutorial, né, referente a cada estratégia, que você pode acompanhar aqui, ó, ao lado do nome de cada estratégia, ó. Tutorial da estratégia spread negativo do ponto X, tutorial da spread positivo, tutorial da scalper. Aqui você vai ver de um modo mais técnico, né, a videoaula de cada estratégia. Vai ser passado nesse tutorial aqui que você pode acessar, cada parâmetro, para que serve, para que não serve, o que deixa de fazer, o que faz, o que não faz. Então, de um modo mais técnico, aqui tem o tutorial. Mas nesse vídeo aqui eu quero passar a visão, né, a essência, a expectativa por trás de cada operacional, de cada uma das três estratégias, spread positivo, negativo e scalper. Então aqui tem um tutorial, que é um pouco mais técnico, né, digamos assim, a gente explana bem parâmetro a parâmetro, item a item de cada estratégia, para ficar bem claro e explicado. Mas muita gente pergunta pra gente, né, principalmente as pessoas mais novas no mercado, elas até veem o tutorial, mas fica talvez um pouco assim, muito avançado num primeiro momento, né? Então a gente resolvi fazer esse vídeo com o intuito de explanar, né, de fazer um tutorial, um apanhado das três estratégias, mas de um âmbito um pouco mais, uma visão um pouco mais macro, uma visão um pouco mais de fora, né, para as pessoas optarem. As pessoas perguntam, Jonas, qual que é melhor, spread negativo, spread positivo, a scalper, qual que você me aconselha a contratar? E creio que você assistindo esse vídeo até o final, entendendo um pouco a visão um pouco mais macro de cada estratégia, não vou entrar em termos técnicos, em parâmetros técnicos de cada estratégia, até porque isso já existe, né, como eu falei nos tutoriais aqui, mas sim eu vou fazer um apanhado geral de cada estratégia para que você consiga ter uma melhor decisão na hora de contratar e consiga definir qual estratégia se enquadra melhor no teu perfil. Eu não botei, né, pessoal, eu falei até agora, mas eu não passei para a tela aqui, para outra tela. Então deixa eu passar aqui, ó. Agora sim, né? Como eu estava falando, aqui é o nosso site, robotictrader.com.br. Aqui, ó, nas estratégias, você tem para cada estratégia spread negativo, spread positivo e a scalper. Você tem o tutorial de cada uma aqui, ó, tá? De cada uma você tem o tutorial, né, das nossas três ferramentas que a gente fornece. Agora está aparecendo para vocês, né? Beleza. Então aqui no nosso site, robotictrader.com.br, aqui você tem. Só que esses tutoriais são muito técnicos e acabou ficando uma coisa assim boa, mas um pouco avançada talvez para algumas pessoas. Então a gente resolveu fazer esse tutorial explanando um pouco mais de cada estratégia, mas de um âmbito mais, uma visão um pouco mais, onde o iniciante possa ter uma melhor visão, um melhor discernimento de qual estratégia é mais interessante e o que esperar, né, qual expectativa ter de cada estratégia, né? Ok, pessoal, deixa eu voltar aqui para mim. Vamos lá. Então, começando pela estratégia spread positivo e negativo. Vou fazer as duas tecnicamente juntas, porque são estratégias que têm a mesma ideia, só que opostas. Fazem a mesma coisa, só que totalmente opostas, né? Uma faz totalmente o oposto da outra igualmente, digamos assim. É um espelho oposto da outra. Então eu vou explicar uma e é interessante usar a outra também para ficar bem claro até essas diferenças para vocês. Como eu falei, são duas estratégias totalmente opostas, o que uma faz, a outra faz o oposto. Vamos começar com a estratégia spread positivo do ponto X. Como é que ela trabalha, Jonas? Ela é uma estratégia que entra a favor de um determinado movimento, certo? Esse movimento ele pode ser startado por uma média, ele pode ser startado pelo VWAP do ativo,
ele pode ser startado a partir de um ponto fixo que você determine em casamento com a média e o preço, né? Esse preço vai ser formado e a partir desse preço ele vai entrar a favor daquele ponto. Quando eu falo a favor, é o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo simples, o VWAP. Quando eu determinar que o robô tem que entrar quando acontecer um spread de X pontos, por exemplo, em relação ao preço do VWAP, se esse spread for para cima, ou seja, aqui está o VWAP, que é o meu indicador, tá? E o preço estiver acima e esse spread for atendido, essa DX for atendida, essa variação for atendida, né, esse espaço, esse intervalo em pontos que eu determinei for atendido, o robô ele vai entrar. E ele vai entrar comprando, porque o preço está acima daquele indicador. Mesmo acontece para baixo. Se o preço está abaixo e atende os parâmetros que eu determinei para o robô, ele vai entrar vendendo, porque se o preço está abaixo, ele entende que o movimento está para baixo, né? Talvez até seria errado falar tendência, porque não tecnicamente a tendência vai estar de baixa, né? Mas o robô ele vai entrar, se o preço estiver para baixo, ele vai entrar vendendo, né? Seja da média, por exemplo, ou seja do VWAP, ou de algum outro indicador que eu usar como referencial fixo, por exemplo. Então, parâmetros de entrada. Na spread negativa, a gente possui as entradas sempre a favor do movimento. O que é o movimento? Preço acima, compra. Preço abaixo, vende. Ok? A entrada para a estratégia spread negativo. Eu tenho essa mesma possibilidade, que foi inclusive um parâmetro novo que a gente implementou, né? E também tem uma outra possibilidade, que a positivo não me dá, que é entradas contra o movimento. O que é? Preço acima, eu tenho a possibilidade de vender, se eu estiver usando a entrada contra o movimento. Por que, Jonas? Por que está acima? Por que eu vou vender? Porque daí é uma outra dinâmica de operação. Eu quero buscar um retorno. Então, se eu vendi lá em cima, eu vou ganhar dinheiro se cair. Se subir, eu vou perder. Eu vou ganhar dinheiro se cair. Certo? Mas, tecnicamente, eu estou contra o movimento. Certo? Como eu falei, seria até errado dizer contra a tendência, porque a tendência macro, eu posso estar a favor da tendência macro, mas tecnicamente eu estou contra aquele movimento de spread que aconteceu, ok? Então, como eu falei, na positiva eu tenho só as possibilidades de entrar a favor do movimento, na negativa eu tenho as duas possibilidades, de entrar a favor do movimento e de entrar contra. Mas por que entrar contra também é uma boa possibilidade, Jonas? Porque eu posso trabalhar buscando um retorno do preço, né? Porque a gente sabe que o preço ele não só sobe nem só cai, ele sobe, cai, então eu tento pegar esse retorno. Se ele foi, eu quero que ele caia para mim ganhar, certo? Então por isso, claro, eu uso distorções um pouco mais expressivas e tudo mais. Aí a gente vai entrar na questão técnica que eu não quero me ater aqui, você pode encontrar no tutorial. Então basicamente as entradas de positivo e negativo são essas, tá? Nas ambas as estratégias, eu tenho a possibilidade de fazer realizações parciais dos meus ganhos, tá? Então, no momento que eu faço uma realização parcial, eu diminuo o risco, consequentemente, me deixa um pouco mais confortável no trade. Nas duas estratégias eu tenho essa possibilidade. Mas a grande diferença, né, 90% da estratégia, a diferença entre uma e outra, a grande diferença é a questão do aumento de posição. A estratégia spread negativo, ela tem a possibilidade, eu não sou obrigado a fazê-la, tá? Mas eu tenho a possibilidade dela fazer o martingale. Se você não sabe o que é martingale, é o quê? Martingale é quando você tem você aposta em alguma coisa, você, por exemplo, comprei a 10, certo? Porque seja entrada contra ou a favor do movimento, não importa, mas comprei a 10. E aí o meu trade, né, a minha operação, não vai a meu favor, ou não vai o suficiente para me zerar. E aí vem contra o 10. Em vez de eu estopar essa operação, eu compro mais barato que o 10, para mim fazer o meu preço médio. Se eu comprei no 10, comprei no bola, comprei um lote no 10, comprei um lote no bola, eu tenho meu preço médio no 5, correto? Na metade dividido por 2. Certo? Soma os 2, divide por 2. Eu tenho meu preço médio no 5. Então, consequentemente, se o preço voltar só até o 5, o meu preço já está no 0 a 0. Certo? Isso é bom ou é ruim, Jonas? Isso é perigoso. Primeiro ponto. Certo? É como uma empresa.
Tá? Eu vou explicar e depois eu quero entrar nesse detalhe. Na spread positivo, já é totalmente o oposto disso. Então, se você tem, por exemplo, pavor de uma, certo? Você tem a ferramenta correta, então, para você, que é a outra, porque é totalmente o oposto, certo? Por exemplo, na positivo, eu comprei no 10. Eu não consigo comprar mais abaixo do 10, somente acima do 10. Então, essa é a grande diferença entre a positivo e a negativo. A entrada negativo, eu entrei, só consigo comprar mais barato. Na negativo. Na positivo, eu comprei no 10, eu só consigo comprar mais caro. E não consigo comprar mais barato. Certo? Não tem nem essa possibilidade. Então, spread negativo faz o martingale, spread positivo faz o oposto do martingale. Só compra mais acima do preço, não contra. Certo? Então eu tenho as duas possibilidades, as duas ferramentas. Tem pessoas que não gostam de trabalhar com o martingale, por exemplo, porque acham arriscado, e tecnicamente é mesmo, né? A gente tem que saber usar e usar com discernimento, mas nem por isso dá para dizer que a estratégia é ruim. E tem a positivo, que é totalmente o oposto. Então se você acha que uma coisa é totalmente errada, por exemplo, você tem a outra opção, que é a totalmente certa, porque é o oposto daquilo, né? Ok? Então, eu gosto muito de comparar, até anotei aqui, tá? Como uma empresa, para você que está iniciando agora, para você iniciante, para você entender de forma mais macro as estratégias. É como se você comprasse uma empresa, tanto na positivo quanto na negativo. Por exemplo, na spread, comprei uma empresa a R$10, certo? Só para efeito de preço aqui. Comprei uma empresa, uma padaria a R$10. Se essa padaria começa a vir para trás, começa meio que dar prejuízo, porque aumentou o custo da farinha, aumentou o custo do padeiro. Então essa padaria, o que eu faço se eu estou usando a metodologia da spread negativo? Eu vou pegar essa padaria e vou injetar dinheiro nela, para que ela consiga, na expectativa de que ela me dê lucro, certo? Eu vou contratar um padeiro melhor, certo? Só que, claro, vai me custar mais caro. Eu vou comprar novas máquinas, por exemplo. Enfim, eu estou dando um exemplo prático, tá, pessoal? Vocês são inteligentes, vocês vão entender. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu aporto mais dinheiro na expectativa de que esse negócio vai dar certo, ok? Isso é spread negativo. Agora, consequentemente, se essa padaria quebrar, eu botei R$10, e aí botei mais 10, se essa padaria quebrar agora, eu perdi R$20. Não perdi meus R$10 iniciais. Mas compensação, se ela, depois de eu ter aportado novamente mais R$10, por exemplo, e ela for para frente, eu vou ganhar proporcionalmente a 10 mais 10. Ou seja, eu alavanquei dinheiro nela, eu injetei mais dinheiro, aportei mais dinheiro nessa padaria e tecnicamente, se ela começar a dar dinheiro, ela vai estar muito mais bem estruturada e vai me dar dinheiro um pouco mais do que se eu tivesse ela com máquinas um pouco mais... imagina que essa padaria agora começa a ir a meu favor, né? Começa a dar lucro. E aí eu tô com maquinários mais potentes, eu tô com um padeiro que tecnicamente é mais profissional, enfim. Então eu já estou mais estruturado. Então se agora começa a ir a meu favor, o negócio vai mais estruturado para frente. Consequentemente, se vem contra, e esse negócio quebra, por exemplo, que é um stop loss num trade, certo? Não estou dizendo que você vai quebrar, estou dizendo que você toma um stop loss num trade, poxa, eu perdi R$20. Por quê? Porque eu aportei dinheiro nessa padaria e mesmo assim não deu certo. O ponto que eu estava não é para padaria, a região que eu estava não comporta a estrutura que eu queria montar e não deu certo. Fechei minha padaria, tomei um stop loss. Perdi quanto? Perdi R$20. Eu iniciei com 10. Jonas, eu poderia ter perdido só os 10? Sim, você poderia ter perdido só os 10 e tentado com os 10 mesmos. Ou vai, ou beleza, se quebrar eu perco meus 10 reais que eu investi nesse trade, nessa padaria. Tá? Eu estou botando o exemplo da padaria, pessoal, mas isso vale trade a trade, isso vale para cada operação que eu entro. Tá? A ideia é a mesma. Então isso é a estratégia spread negativo. Eu entro numa operação, eu compro uma padaria, eu entro num trade, se esse trade vai a meu favor, eu não boto mais dinheiro. Opa,
Comprei a padaria, paguei R$10 e ela tá indo para frente, tá dando lucro. Por quê? Porque eu entrei no momento certo, na época certa, tudo ajudou, começou a ter casas ao redor, começou a crescer, veio uma empresa, depois que eu havia comprado, veio uma empresa com um monte de funcionário aqui perto e começou a gerar mais fluxo de pessoas. Ótimo, a padaria vai a teu favor, começa a te dar lucro e você só botou os 10. Se vem contra, você aporta mais dinheiro nessa padaria na expectativa de que ela dê lucro, certo? E muito provavelmente, né, no dado probabilístico vai te dar, né? Por mais que você talvez não esteja num ponto tão bom, mas se você tem uma padaria que você injeta, talvez não te dá o retorno esperado, mas ela vai evoluir, né? Isso que eu quero dizer, certo? Agora, se ela não vem contra, o que pode acontecer, se ela não dá certo, se ela vem só para trás, uma hora você vai ter que vender essa padaria, ou ela vai quebrar, simplesmente, né? Ela vai zerar, vai deixar de existir, ou seja, eu tomei um stop loss no trade, tá? E aí eu perdi o quê? Eu perdi R$20, eu iniciei com 10, mas eu aportei mais 10 na expectativa que essa padaria desse lucro, certo? Então, falando agora do dado probabilístico, tá? Dessa prática da spread negativo, do martingale, tá? Primeiramente, ela é uma estratégia que você obrigatoriamente tem que tomar um risco maior, certo? Queira você ou não. Maior em que sentido, Jonas? Maior do que a da estratégia spread positivo, por exemplo, certo? Maior do que a spread positivo, por exemplo. Por quê? Vamos imaginar um outro exemplo agora, a roleta do Silvio Santos lá, certo? Eu tenho 100 números lá na roleta do baú e a estratégia spread negativa é como se eu tivesse... se vocês perceberem, outra coisa importante, as estratégias que tem esse tipo de função, que é o martingale, que é o aumento de posição, que é a defesa, como queira chamar, elas têm um alto índice de acerto. Você vai ver estratégias aí com 90, 95, 99% de acerto. Por quê? Porque as plataformas, quando elas contabilizam um ganho, quando eu entrei num trade, enquanto eu não ficar líquido, a plataforma entende que é a mesma operação. Se eu comprei um lote no 10 e lá embaixo eu comprei 10, 50, vendi, comprei, vendi e fui fazendo meu preço médio, voltei, zerei, fiz parcial, certo? No momento que eu ficar líquido, se eu ficar líquido acima do meu preço médio, o robô entende que foi uma operação com lucro. Mas não importa o que aconteceu durante o robô ou a plataforma em si, elas não calculam o que aconteceu no meio desse caminho, né? Para as plataformas, para o robô, contabiliza como uma operação de gain. Então, por isso que a estatística mostra o percentual de acerto. Por exemplo, na spread negativo, você vê estratégias com altos índices de acerto, 90, 85, 95, né? Quiçá 100% de acerto em alguns casos. Pode acontecer isso, João? Claro que pode. Não estou dizendo que não pode. Agora você tem que entender como esse processo acontece. Por exemplo, eu comprei a padaria por 10, veio, né, começou a dar prejuízo, eu botei mais 10, começou a dar prejuízo, eu aportei mais R$50 nela, e aí começou a dar prejuízo, eu aportei mais 50 e aí foi para frente. E aí o negócio fluiu. Né? O que a plataforma entende? Que deu lucro. Né? Que você conseguiu, que você teve sucesso nessa padaria. Mas o que aconteceu foi que você tomou bastante risco, você aportou mais dinheiro algumas vezes para que na expectativa de que essa padaria desse lucro. Então, por isso que as estratégias têm um alto índice de acerto. Por quê? Porque você aporta mais dinheiro numa mesma operação, por exemplo. O que não deixa de ser a mesma operação, na verdade é a mesma operação, mas é esse processo que ocorre que talvez você não se dê conta. Você lá vê o resultado, 95% de acerto, é interessante, é muito legal, né, na spread positivo, por exemplo. Agora você tem que saber como esse processo acontece. Então, na parte prática, um exemplo que eu gosto de passar também, é como se fosse uma roleta. Claro que aqui não é um jogo, tá? A Bolsa de Valores não é um jogo. A gente trabalha, aqui é uma profissão onde você vai... por exemplo, quando você compra e vende carros, certo? Você está comprando mais barato para vender mais caro. E na bolsa é isso. Então não é um jogo, tá? Você tem que ter isso em mente. Não, aqui não é um jogo. Mas, para efeito prático, é como se você tivesse uma roleta com 100 números, para ficar o 100%. Com 100 números, na spread negativo.
90% desses números tivessem lá, o baú lá do Silvio Santos tivesse lá, ganhou R$100, certo? Em 90 números. Em 5 números, por exemplo, está lá uma marcaçãozinha dizendo você não ganhou e nem perdeu nada. E nos outros 5 números está lá dizendo assim, você perdeu R$2.000, certo? E você vai rodar essa roleta. Muito provavelmente você vai ganhar R$100 ou não vai perder, certo? Por quê? Porque a roda está a teu favor, a probabilidade, não precisa ter ensino superior para entender que você tem muito mais chance de ganhar do que perder, certo? E é isso que a estratégia spread negativo faz. Levando em consideração o exemplo que eu dei da padaria e levando em consideração esse dado probabilístico, estatístico, tá? Que é, você vai rodar a roleta, né? E a probabilidade vai estar a teu favor, né? Você tem 90 dos 100, 90 números que vão cair, que tem R$100 de ganho, 5 que diz não, você não ganhou nem perdeu nada, agora tem 5 que diz você perdeu R$2.000. Então, você vai rodar a roleta, muito provavelmente, na estatística, você vai ser ganhador, você ganha, você vê muitos dias de ganho. Isso você pode acompanhar no nosso site, você vê isso, tá? A gente é muito bem transparente quanto a isso, os resultados ficam lá, certo? Para demonstrar isso para você. Então você percebe que ela ganha muitas vezes. Por quê? Porque a probabilidade está a teu favor. Então você tem que ter a ideia, né? O âmbito de como funciona cada ferramenta. Então você vai ter a probabilidade a teu favor. Mas você tem que ter consciência que pode algum dia cair nos R$2.000. Né? Então a estratégia spread negativo é uma estratégia que tem que ser usada com discernimento. Então, Jonas, não dá para ganhar. De modo estatístico, não vai estar a meu favor, talvez. Porque, embora eu tenha 90% de casas que eu ganho 100, mas quando cair numa das 5 lá que perde 2.000, quantas vezes eu tenho que ganhar de 100 para cobrir? Né? Mas é assim que a estratégia trabalha, certo? Você vai botar hoje, você vai ligar o seu robô hoje, você rodou a roleta de 100 números, certo? Você rodou a roleta de 100 números, muito provavelmente vai cair no ganhou R$100. Um exemplo que eu estou dando, tá? O valor, só dei um exemplo aqui, tá, pessoal? Muito provavelmente vai ganhar, vai cair no ganhou R$100, certo? Então, a questão probabilística, estatística, é isso que acontece na spread negativo, tá? E, de modo um âmbito mais geral, eu dei o exemplo da padaria, certo? Para você entender como é o processo dela. As partes técnicas, parâmetros, o que cada parâmetro faz, a utilidade de cada parâmetro, como melhorar, como otimizar e como trabalhar, como eu falei, tem o tutorial no nosso site que você pode entender melhor. Esse contexto geral é para quem é mais iniciante e não entende muito como funciona cada estratégia. Tá? Agora, voltando para positivo. Voltando ao exemplo da padaria, certo? Como eu falei, como ela é uma estratégia onde eu só comprei no 10, eu só posso comprar mais acima do 10, ela é o martingale oposto, né? Ela é o oposto do martingale, certo? Isso é bom ou é ruim, Jonas? Cabe cada um avaliar, tá? Eu tô aqui para passar as funcionalidades. Qual é a melhor, Jonas? Cabe a cada um avaliar. Eu acho que tá ficando bem claro aí, tô gostando da explicação como está ficando, acho que vai ficar bem claro para todos que assistirem o vídeo até o final. Talvez vai ficar um pouco mais extenso do que eu gostaria, mas acho que vai ficar bem claro, ok? Spread positivo é como se eu comprasse minha padaria, paguei R$10 na minha padaria, ok? Só que assim, ó, eu paguei R$10 na minha padaria, certo? Ou ela dá lucro, ou é os R$10 que eu vou perder, não quero nem saber. Eu tenho dinheiro para botar mais? Tenho, mas eu tenho que dar, como eu comprei a 10, tenho que dar dinheiro a partir dos 10, senão para mim não serve, certo? Você comprou essa padaria deu prejuízo, deu R$10 de prejuízo, você liquida essa padaria. Não, fecha tudo aí, não quero mais saber dessa padaria, vou achar outro ponto, certo? Vou achar outro lugar, essa padaria aqui não serve. É assim que trabalha a spread positivo, certo? Eu comprei a padaria por R$10, entrei no meu trade, certo? Agora essa padaria começou a ir, eu não aportei mais dinheiro, mas essa padaria começou a me dar lucro. Com o aporte que eu fiz, com só o preço da compra, eu não aportei mais dinheiro. E essa padaria começou a me dar lucro, agora o que eu faço com a spread positivo? Opa,
começou a dar lucro, começou a ter movimento, agora eu vou injetar mais dinheiro. Ou seja, agora eu acrescento mais R$10 para melhorar a minha farinha. Começou a dar mais lucro, agora eu contrato um padeiro melhor. Começou a dar mais lucro, opa, agora eu vou reformar a fachada. E assim, quanto mais vai a teu favor, mais você aporta dinheiro, certo? Naquela operação. Mas só você aporta mais dinheiro se a padaria começar a dar lucro. Se a padaria começar a ir para trás, você se desfaz do negócio sem aportar mais dinheiro. É isso que trabalha, é assim que trabalha a spread positivo. Ou seja, é o oposto do martingale. Você só pode acrescentar mais lote numa operação a favor. Certo? Então, o mesmo exemplo da padaria que eu dei na spread negativa, eu dou agora na positivo. Ou seja, eu comprei a padaria pelos mesmos 10, a mesma padaria que eu comprei com a spread negativo, só que ela começou a dar prejuízo, eu não boto dinheiro. Eu deixo ela terminar e acabou. Tomo stop loss, acabou meus R$10, certo? Eu vou para outra operação. Agora, se eu comprei ela a R$10 e ela começou a me dar lucro somente com os 10, opa, aí eu boto mais 10. E ela deu mais lucro, aí eu boto mais 10. Como eu dei o exemplo. Aí começou a dar lucro, eu faço a fachada. Começou a me dar lucro, eu compro uma farinha melhor. Começou a me dar lucro, eu arrumo a fachada. Tá me dando mais lucro ainda, aí eu vou fazendo outras coisas e vou aportando dinheiro com o dinheiro que eu já aportei. Se aquele dinheiro que eu já aportei for me dando lucro, aí sim eu boto mais. Aquele que eu botei junto com o que eu já tinha, deu mais lucro, aí eu boto mais. E assim por diante. Certo? Ou seja, é totalmente o oposto da negativo. E se eu botei meus 10, Jonas, e já veio contra, por exemplo, eu saio fora. Eu perco ali os R$10 que eu comprei a padaria fecha e eu vou embora. Vou tentar achar um novo ponto, uma nova padaria para comprar. Certo? Então, dando o mesmo exemplo agora da roda, do Silvio Santos lá. A spread positivo, tecnicamente, do dado probabilístico, estatístico, ela é diferente também. É como se eu tivesse a roda do Silvio Santos lá, o baú, tivesse lá, por exemplo, 80 quadradinhos dizendo você perdeu R$100, certo? Os outros 20 que sobra, 10, eu tenho lá, você não ganhou nem perdeu nada. E os outros 10, eu tenho lá, você ganhou R$3.000 ou R$2.000. Para dar o mesmo exemplo da negativa, você ganhou R$2.000 nos outros 10, certo? Que é a probabilidade que a gente, mais ou menos, tem aqui, de modo estatístico, uma coisa que a gente pode afirmar para vocês, porque a gente vive isso. Então, o que isso significa? Que eu vou rodar a roleta, muito provavelmente vai cair no você não ganhou nem perdeu nada, ou você perdeu R$100. Mas eu tenho uma possibilidade de cair na casinha do você ganhou R$2.000, certo? Opa, bacana, eu perco 100, perco mais 100, mas se uma hora cai, eu pago todas aquelas perdas de 100 e aí tenho lucro. Né? Então é assim que a positivo trabalha, ou seja, é totalmente o oposto da negativo, certo? Só que você tem que estar ciente que você vai talvez ter muito mais stops, pequenos stops, mas vai ter quantidade a mais de stops, ou seja, o teu índice de acerto, por exemplo, desses robôs que operam com positivo, vão ser de 20% de acerto, 30% de acerto, certo? Se você tem um robô interessante, talvez 35, 40 no máximo por cento de acerto, certo? Mas você tem que saber que essas perdas, elas são pequenas. E quando acontecem os lucros, eles são grandes. Certo? Então, você tem as duas possibilidades, positivo e negativo. Certo? Agora, você tem que entender que as perdas da positiva, elas são mais frequentes, mas, porém, pequenas. Certo? E quando há lucros, são lucros grandes que compensam essas perdas. Na negativa, você tem ganhos pequenos, mas você tem uma quantidade grande de ganhos pequenos. Para isso, você assume um risco maior, que quando acontece uma perda, essa perda é maior que os ganhos. Claro que a gente tenta sempre, você perdeu de forma grande, ok, vai te comer bastante ganhos, quantidade de ganhos, mas você ainda vai estar para frente. É isso que a gente tenta buscar com a estratégia spread negativo. Mas você tem que saber que você tem muitos ganhos seguidos, mas para isso você precisa assumir um risco maior, e você pode ter o dia que você girou a roleta lá e ter um prejuízo de 2, certo? E na positiva já é o oposto. Você precisa assumir uma quantidade de vezes
de trades, por exemplo, de stops seguidos, por exemplo, né, para chegar num trade e você realmente, quando chegar a tua vez de ganhar, você ganhar muito, ganhar mais, né, é o que eu digo do que das vezes que você perdeu, que seja compensador para pagar todas aquelas pequenas perdas e fazer e sobrar, né, ficar com saldo positivo, certo? Então, basicamente, as duas estratégias, positivo e negativo, funcionam dessa forma, tá, pessoal? Como eu falei, não entrei em modo técnico aqui, quanto a questão de parâmetros, como usar cada parâmetro, porque isso você encontra no tutorial, mas acho que num apanhado geral para o iniciante, ou até para você um pouco mais experiente, talvez tenha dado uma clareada um pouco mais, até na questão da hora de decidir qual estratégia contratar e utilizar. Aí você tem a expectativa correta de cada estratégia. Por isso que talvez essas estratégias da spread positivo, por exemplo, tem uma taxa de acerto ruim, tecnicamente ruim. Poxa, eu tenho um robô que tem 20% de acerto só, significa que 80% das operações, ou seja, a cada 100 operações, 80% ele perde. Mas nem por isso esse robô tecnicamente é ruim. Por quê? Porque se nessas 20 que eu faço, eu tenho um lucro compensador, certo? Interessante, é o que vale. Então, assim, ó, uma coisa que eu quero frisar para vocês. Não contratem estratégias, as nossas mesmas, da spread negativo, baseados em taxa de acerto, certo? Porque agora você entendeu o que significa a taxa de acerto. Não é porque você tem um robô que tem taxa de acerto de 99% que esse robô é bom. Pode ser bom, não estou dizendo que não seja, mas você tem que entender a dinâmica por trás disso. O que ocorre para ele chegar nesses 99%? Certo? Você tem que saber que ele assume um risco maior, que eu tenho a roletinha lá, que a cada 100, esse que ganha 99%, pode ser que eu tenha lá 99 casinhas que ganham 100, mas eu tenho uma casinha lá que diz, você perde 10 mil. Você pode passar anos ganhando, entendeu? Mas você tem que ter cuidado, porque pode chegar e cair uma hora na casinha dos 10 mil. Eu estou dando um valor de 10 mil, tá, pessoal? Mas não se espantem, tá? É só um exemplo que eu quero dar. Ok? Então, eu acho que ficou bem claro quanto positivo e quanto negativo, tá, pessoal? Vamos lá agora para a Scalper, que é a nossa terceira estratégia. Eu quis deixar ela separada porque ela é uma dinâmica um pouco diferente das duas, positivo e negativo. Eu acho que ficou bem claro para vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, vocês podem entrar em contato com a gente. No nosso site mesmo tem os nossos meios de contato. Vocês podem mandar um e-mail para a gente, ligar para a gente no nosso telefone fixo, WhatsApp, Skype, como vocês acharem melhor, tá bom? Agora, para encerrar a estratégia Scalper. A estratégia Scalper, ela tem duas essências para você trabalhar com ela, tá? Como eu falei, não vou entrar no modo técnico, mas basicamente você tem uma entrada e aí você faz uma reversão, certo? Uma ou duas, isso você determina no robô, para buscar um alvo. Uma vez batendo esse alvo, você para no dia. Você tem a opção de continuar operando, mas basicamente ela foi desenvolvida para isso, tá? Você faz uma operação só, certo? Alavanca, né, nessa reversão, no caso, para poder chegar no seu alvo, alvos não grandes, para que eles sejam alcançados, e uma vez batido esse alvo, você para, você cumpre com o seu objetivo, certo? Ou seja, eu entrei, seja comprado ou vendido, eu vou buscar um alvo, um exemplo, de 100 pontos no índice. Busco lá 100 pontos, bateu de uma vez só, parei. Veio contra, eu reverto minha mão, busco 100 aqui embaixo, né? Comprei no 500, no 600 eu saio e fecho o meu dia. Veio para 400, eu reverto a mão para comprar no 300 de volta e tô fora, certo? Então ela faz basicamente isso. E ela também é uma estratégia para você, a segunda opção, a segunda maneira de trabalhar com ela, né? Só frisando, terminando com a primeira, que é a questão da reversão. Então ela serve para isso. Você faz um trade só. Jonas, eu não quero fazer um trade só. Você pode criar vários robôs com a mesma ideia, né? Ou você pode reabilitar esse robô para que ele fique fazendo isso ao longo do dia. Você não precisa fazer uma operação só. Mas basicamente o robô, quando bate o gain dele, ele tecnicamente entende que ele fez o compromisso, né? Fez a função dele. Mas você pode deixar esse robô operando e fazendo isso o dia todo, por exemplo. Até o que a gente não recomenda, né? Ela é uma estratégia feita para isso. Você busca um alvo, seja ele pequeno ou grande, também não importa, tá? E tem a outra opção, que é a opção da range. Você trabalha numa faixa de preço, seja em qualquer ativo. Ou seja, eu tento vender aqui, comprar aqui. Compra aqui,
vendo aqui, compro aqui, certo? Eu tento trabalhar numa faixa, eu tento deixar uma faixa de preço, certo? Com a ordem de entrada, vendo em cima, compro embaixo, vendo em cima, compro embaixo. Tecnicamente é isso. É para isso que serve a estratégia scalper, tá? Ou para mim fazer uma entrada já vai a meu favor, eu já fecho, seja com um alvo pequeno ou grande, né? Aí nas partes técnicas é lá pro tutorial mesmo. Ou eu trabalho de ranges, que é o que? Tentar vender, comprar, comprar, vender, vender, comprar. Então, por exemplo, se eu pegar uma range de 200 pontos no índice, se eu comprei a 500, vendi a 700, aí foi contra 100 pontos, eu ainda estou no lucro 100 pontos, né? Daqui a pouco voltou por ali, daqui a pouco veio de volta lá para o 500. Comprei de novo, porque eu estou vendido. Eu comprei um lote, por exemplo, no 500, vendi 2 no 700, certo? Vendi 2 no 700, fiz 200 pontos de lucro com um lote e estou vendendo 700. Se cair, eu pego de volta no 500 esse um lote, na verdade, que eu vendi lá, né? Esses dois lotes eu vendi 2 no 700, um foi para zerar meu gain e um para permanecer vendido. E se eu pego ele de volta no 500, poxa, eu fiz 400 pontos numa range de 200. Então ela é para isso que serve. Tento comprar, vender em cima, comprar embaixo, vender em cima. Como eu falei, eu posso fazer isso o dia inteiro, como eu posso fazer isso uma vez só, por exemplo. Aí vai nos parâmetros lá. Mas a ideia, só fechar aqui. A ideia é fazer isso. Então ela tem essas duas maneiras de trabalhar. Trabalhar na range, certo? Vendo aqui, compra aqui, vendo aqui. Essas ranges eu posso ajustar, posso determinar, enfim. Isso tudo eu posso ajustar e melhorar, otimizar e fazer da forma que eu quiser. Mas a ideia é essa. Tá? Eu quero passar aqui a ideia de cada estratégia, né? A essência, o porquê ela foi projetada. Ou fazer como eu falei, eu crio um robô, né? Vai para o meu alvo, bateu, bateu, ou faço uma reversão, por exemplo, seja de quantos pontos eu quiser, proporcionalmente a 1/3, 2/3, 50%, eu faço essa reversão buscando também um alvo, seja pequeno ou grande, e aí fechou, certo? Então, ela tem essas duas dinâmicas. Então, pessoal, acho que era isso, né? Eu acho que para você que tá pensando, né? Muitas pessoas entram em contato com a gente perguntando, né? Jonas, qual a melhor estratégia? O que você me recomenda? Eu acho que agora, com esse vídeo, vai ficar muito claro cada estratégia. Talvez você assistindo esse vídeo primeiro, para depois assistir o tutorial, vai ficar muito mais fácil. O tutorial, como eu falei, é um pouco mais técnico, né? Onde é passado parâmetro a parâmetro e tudo mais. Então acho que esse vídeo aqui vai ajudar muito você a tomar a decisão de qual estratégia é mais interessante para você. Jonas, melhor ou pior? Qual você acha? Eu falo aquilo, né? Tem gente que gosta de Brahma, tem gente que gosta de Skol, tem gente que gosta de Pepsi, ou tem gente que gosta de Coca, vai depender, né? A gente gravou um outro vídeo esses dias explicando a expectativa correta, né? Ficou um vídeo bem maçante, na verdade, porque a gente quis mesmo bater nessa tecla, expectativa, né? Então, agora talvez você vendo esse vídeo, você vai ter a expectativa correta sobre a ferramenta que você vai contratar. Se você quer pregar, compre um martelo, não uma chave de fenda, né? Então, acho que, pessoal, acho que era isso. Quem tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente, só por Skype, por e-mail, por WhatsApp, só ligar para a gente que a gente vai tentar ajudar todos para que vocês consigam aí se desenvolver no mercado, tá? Terminando esse vídeo aqui dizendo que não é fácil, a gente não está aqui vendendo ilusão, a gente não está aqui vendendo fórmula mágica ou máquina de fazer dinheiro ou algo do tipo, tá? A gente é bem... a gente está frisando muito isso porque a gente percebeu que algumas pessoas estavam vindo contratando de forma um pouco equivocada. Então, a gente prefere talvez perder um cliente, né? Tipo, poxa, eu não tinha pensado nisso. Não, vou segurar agora, pelo menos, né? Não vou contratar agora. A gente prefere perder a contratação desse cliente do que talvez ele contratar com uma expectativa errada ou ele vir de uma forma errada. Mesmo ele ganhando, talvez ele não vai estar alinhado com a expectativa correta do mercado, do que é o mercado que é operar com robô. E a gente não quer isso. A gente quer pessoas a longo prazo, pessoas que se desenvolvam aos poucos. Como eu falei, tem clientes que contratam nossas estratégias e nem tem conta em corretora, ele não está preocupado em sair ganhando dinheiro, ele está preocupado em aprender, em entender, e eu acho que essas pessoas sim são inteligentes, né? Como tem pessoas que contratam de manhã e à tarde já querem operar em conta real, porque é real, porque tem que ser, porque vai, entendeu? Então, claro, cada um contrata a ferramenta, usa como quer, da maneira que quer, a gente cabe aqui, nosso papel é orientar. Então, quanto a isso, a gente está bem
bem centrado o que é a orientação, uma boa orientação, né? E aí cada um faz o que acha que bem entende, né? Então acho que era isso, pessoal, né? Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Se você assistiu até o final aqui, muito provavelmente você quer entender, você quer aprender, e a gente está aqui disposto a te ajudar. Se você vai ganhar no mercado financeiro, não sei. Não sei o que vai acontecer amanhã, não sei no final do dia se a gente vai ganhar, vai terminar ganhando ou perdendo, por exemplo, né? Então se a gente soubesse, era muito fácil e as coisas não são tão simples assim. Tá ok, pessoal? Então um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Um abraço.